Alma livre campo adentro, capataz. Quer mostrar o campo, quer mostrar o campo ao filho. Eu sou filho de um homem que foi capataz de estância e era domador. E ele trabalhava com pessoas que tinham cavalos crioulos. E foi nesse meio que seu Cândia e os 4 irmãos se criaram. Uma infância simples, mas uma infância muito alegre, muito boa. Morávamos para fora. Até que o pai decidiu mudar. Nós estávamos em idade de ir para a escola, ele levou os filhos para Uruguaiana e fomos morar na proximidade da cidade. Ali então criou o próprio negócio, lidando com vacas de leite. Passei no vestibular de engenharia, muita sorte, porque vim de Uruguaiana sem fazer cursinho, que era uma coisa bem mais adequada para passar, né? Sempre fui privilegiado, porque saindo de onde eu saí, meu pai tinha um tampo de leite, né? Depois de ter sido capataz de estância. Uma pessoa que venceu na cidade, né? Um engenheiro que venceu, formou uma empresa e quis retornar às suas origens com a criação de cavalo. Quis retornar com as coisas que lhe davam prazer, que ele admirava na sua época de infância. Capataz se fez ouvindo os homens antigos. E o valor de ser querência. Que legal, né? É aquela história. A gente sai do campo, mas o campo não sai da gente. Nesses 30 anos de criação, seu Edgar Cândia e os sócios investiram muito na raça, adquirindo alguns dos principais reprodutores e também mães consagradas. E parte dessa história a gente começa a contar a partir de hoje. E vocês vão ver também. Jéssica evolui bastante na doma americana, mas continua tendo dificuldade para dosar a correção. Vanessa também se atrapalha um pouco e técnico chama atenção. Cuida para ter o movimento ser um pouco sutil, um pouquinho mais sutil. Ele é um cavalo muito vivo. Tem que tentar aos pouquinhos achar o ponto certo. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Há 88 anos selecionando bons cavalos. A todo momento a gente ouve e vê notícias tristes sobre pessoas que ficaram doentes ou perderam os seus empregos em função da pandemia. A gente não pode salvar o mundo, mas com certeza pode fazer a nossa parte. O município de Esteio tem sido nosso grande parceiro na realização dessas provas e é uma maneira de nós retribuirmos nesse momento muito difícil, tem muita gente necessitada. A intenção é arrecadar recursos para adquirir EPIs para o Hospital de Esteio, cestas básicas e cobertores para a comunidade. Então eu peço que vocês, como eu, entrem lá nas nossas redes e façam sua doação. Doem 2 cestas básicas, 5, 10 cestas, o que cada um puder. Dá para fazer a doação agora, é só aproximar o telefone da tela do QR Code ou então mandar uma mensagem, entrar em contato via WhatsApp, certo? Participe, colabore, ajude nessa campanha. Isso tudo auditado pela BCC, um dinheiro totalmente controlado e com confiança. Um dos pontos altos, né, dessa campanha promete ser a live que a gente vai estar realizando. Eu digo o programa Cavalos Crioulos, em parceria com a BCC, Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, e MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Vão estar conosco talentos como Joca Martins, Guri de Uruguaiana, Renato Borghetti e por aí vai. Junto vai estar rolando também um super leilão de coberturas. Serão ofertadas 40 coberturas ao todo de alguns dos principais reprodutores da raça. Essa live vai ser transmitida ao vivo pelos canais do YouTube do programa Cavalos Crioulos e da BCC e também por todas as redes sociais da entidade. Então eu peço que todos participem, peçam aos seus amigos que a gente possa fazer realmente a diferença nesse momento que muita gente está precisando. A gente vai usar a pressão que seja necessária para ele responder. Cada vez mais ele vai se tornar mais sensível e vai responder a uma pressão menor. Até a gente conseguir chegar num cavalo que a gente bote uma pressão 1 ou menos e ele responda essa pressão. Entre uma orientação e outra, Ricardo dá uma pausa no serviço para dar uma espiada na Ângela trabalhando.
Pelo que eu pude observar, ela é uma pessoa que está dominando muito o que ela está fazendo. Se vê que ela não caiu de paraquedas nisso aqui, ela sabe, ela domina o que ela está fazendo. Eu acompanho ela sempre trabalhando de noite, às vezes eu pergunto muita coisa para ela, a gente troca experiência, ela, o Reginaldo, e é muito bom. Ela tem muita experiência, ela tem uma mão muito boa nos cavalos. Está conseguindo aplicar um sistema, um trabalho na égua dela que está tendo muito resultado, se vê que a égua ajuda também. Por mais que a gente saiba, se a gente não pega um cavalo que ajuda, não é nem por ser uma mulher, é qualquer pessoa, vai custar conseguir dominar esse animal, conseguir fazer um trabalho bom com esse animal. Tiene la boca muy sensible, está escuchando y está muy atenta a lo que vamos a hacer con ella. Ela está tranquila, tu vê que ela não se desgasta. Acho que isso está acontecendo justamente por ela estar tranquila, por saber o que está fazendo e saber que a égua dela está respondendo muito bem ao método dela de trabalho. Lembrando que a Ângela está ajudando a treinar os cavalos dele. E ainda pediu para domar a potra colorada que acabou sobrando no dia do sorteio. Comecei con el trabajo con ella, al principio fue un poco difícil. No iba para frente, solo quería morder. Yo la trabajé 2 veces por día y me sorprendió. Ahora, por el momento, está mejor que la gateada. Do nascimento à glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo, com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra, mais do que produtos, resultados. Essa rachadura geralmente ela não começa embaixo, ela começa em cima, lá na coroa. Essa rachadura é um problema bem mais complicado. Roberto Baceto Teixeira, de Penópolis, São Paulo, diz que o casco da égua sempre racha. Ele casqueia direitinho, mas não adianta. Para ajudar nessa questão, nós procuramos um profissional experiente. Andrews atende atletas de alta performance, entre eles o loiro da cabanha Marca dos Santos, o cavalo crioulo com maior destaque mundial na história da raça. Mas o atendimento de hoje é na cabanha São Cristóvão e o cliente é esse Malquiverso, um cavalo da morfologia. Entre uma pata e outra, o ferrageador faz uma pausa para nos atender. Então vamos ajudar o Roberto, que está super preocupado com essa questão das rachaduras no casco. Qual pode ser a origem disso aí? Exatamente. Para a gente conseguir ajudar nessa questão, primeiro a gente tem que ver os porquês, né? Para isso é preciso ver a rachadura. Nem todas têm a mesma causa e nem o mesmo tratamento, explica o ferrageador. As causas mais comuns são casco comprido demais, erro no casqueamento, excesso de trabalho e desequilíbrio nutricional. Vamos começar então pelo casco achinelado, comprido demais. A rachadura que ela fica bem na frente do casco, na pinça do casco, acontece muito em animais de campo, ela é ocasionada pelo casco comprido. Se ela for só isso, a gente casqueando, mantendo esse casco um pouco mais curto, ela vai solucionando. Em alguns momentos tem um descolamento de parede, e daí a gente olha e ela parece pequena, mas ela está com a parede toda descolada na pinça ou até na lateral, na região do quarto. E aí começa a proliferar fungo, né? Aquela região fechada, os fungos de casco são anaeróbicos, então quanto mais fechado, mais ele se prolifera. O que tem que ser feito? Tem que ser retirada aquela parede, abrir bem aquela região para poder fazer uma higienização e realmente tratar o problema na raiz, né? Para aquele casco crescer novo. E daí tem a rachadura de quarto e talão. Essa rachadura geralmente ela não começa embaixo, ela começa em cima, lá na coroa. Essa rachadura é um problema bem mais complicado. O que acontece? Ela pode ser ocasionada por balanceamento de casqueamento, né? Um casqueamento em que foi
Casqueado, foi analisado o casco referente ao casco e não referente ao cavalo, né? Está sofrendo carga disparelha e ele acaba rachando. Excesso de trabalho também produz esse tipo de rachadura e a ferradura pode ajudar. O que tem que fazer? Procurar botar uma ferradura que transfira a carga da parede, distribua melhor a carga da parede e tire a movimentação. Então a gente pode usar, por exemplo, uma barra reta, que é uma ferradura fechada atrás, mas ela não é que nem a oval, que tem aquele apoio mais para trás para evitar um pouco mais de enterramento. Ela é só fechada, tira o movimento do talão. A gente pode fazer, alguns profissionais fazem uma meia-lua, assim, ali onde é a rachadura, onde é a linha que a rachadura vai abrir no chão, não apoia na ferradura, ou muitas vezes se deixa aquele talão, quando é muito para trás a rachadura, se deixa no ar, para tentar tirar a movimentação dele. E em alguns casos também se coloca uma ferradura coração, que é uma ferradura com apoio de ranilha. Se deixa aquele talão flutuando e se transfere, a ranilha vai ajudar a distribuir a carga da parede. Rachaduras no sentido horizontal são características de desequilíbrio nutricional. É preciso então buscar ajuda veterinária, reforça o ferrageador. Oferecimento Santa Fé, crença em cavalo bom. E Mapuche Reining Horse, crioulos para o mundo. Meus amigos, aqui quem fala é o Renato Borghetti. Eu quero fazer um convite a todos para uma campanha muito oportuna, muito nobre da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo, que vão estar arrecadando para as pessoas que necessitam devido à pandemia do coronavírus e também para equipamentos para o Hospital de Esteio. E no domingo nós teremos uma grande live e um leilão de coberturas, pelo que eu convido e reforço a importância que todos participem. Então, domingo à tarde, a live da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo. Estaremos juntos. A primeira edição dos Jogos Equestres Mundiais aconteceu em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1990. Desde então, o evento acontece sempre de... A sensação que eu tenho é que tá o pé no acelerador. Meu Deus, como assim? Enquanto isso, aqui no Brasil... Eu não nasci pra essas coisas. Tá, daí eu falo aqui, né? Isso. Tá bom assim? Tá bom assim? Mas não fiquei muito no meio, né? Tem um arzinho aqui. Made in Japan. Made in Japan. Bom, hoje a Jéssica vai para a pista com o Reginaldo, montar em uma égua domada enquanto ele trabalha no potro dela. Atenta a cada detalhe, Jéssica primeiro treina os comandos para só depois assumir a doma. O desafio é trabalhar em um local mais amplo. O potro, sempre que pode, abre o círculo em direção ao fundo da pista. Afinal, é lá que está a turma dele. Dá uma puxada e larga, pra ver se ele vai pra lá. Se ele for pra lá, tu puxa de novo. Mas se tu bater na garupa dele, ele vai jogar a garupa pra lá, vai estufar a paleta e vai nos outros potros. Aos poucos, Jéssica vai contornando a situação e domina o serviço. Abriu mais o pensamento dela, tanto que ela tá tendo bastante resultado, cavalo. Ela tá muito bem, galopando, guiando, recuando, parando no ou, parando na mão, que seria. Então agora é só trabalhar as manobras que a gente precisa. Muito bom. Aí, vai diminuindo ele, vai sentando na sela, deixa ele relaxando. Vai sentando na sela, deixa ele... Boa! Perfeito. Assim, do primeiro dia para hoje eu consegui lidar muito melhor com ele. Eu me senti muito mais à vontade com ele.
E eu acho que ele também estava bem tranquilo, perto do primeiro dia. E eu acho que foi bom. Chega daquela história de ter que improvisar, adaptar. A R2 Erarte tem a linha infantil. Mantas, celas e pelegos apropriados para o tamanho dos pequenos. Produtos com mais conforto e segurança. R2 Erarte, marca de campeões. Esse potilho, por exemplo, aqui, esse potilho tem muita história, né? A mãe dele é Sinuelo, a mãe da mãe é BT Jurado. Prepara, próxima dupla. 61 com 54. Parque Assis Brasil, Esteio, ano de 2008. Zeca Macedo e Aquistoi da Santa Juvita vencem a classificatória mais disputada da raça. Um cavalo morfologicamente excepcional. Um cavalo que ele vem numa evolução muito grande. Ele credenciou trabalhando normal, né? Um cavalo que vem crescendo, mas a gente acredita muito no potencial dele. O cavalo tem muita habilidade, mas o que chama a atenção principalmente é o seu temperamento e a sua suavidade do movimento. Isso foi uma coisa que nos impressionou bastante no ganhador. Uma felicidade muito grande para um grupo de pessoas que acreditaram no cavalo. Eu comprei cavalo 100%, mas sempre partilhei. Eu fiz parte de uma sociedade de um cavalo. Aí está o ganadeiro, aí está o Aquistoi, aí está o senhor, aí está um cavalo que participou de 4 vezes do freio, que era do Guilherme Pitã. O Los Hermanos Cimarrão também, 100%, e partilhei. Também um dos primeiros cavalos que nós fomos sócios, que é o BT Faceiro do Jum, que foi um dos primeiros cavalos que nós tivemos sociedade. O cavalo é um animal de alto valor. E partilhar também com outros criadores que têm mais éguas, mais oportunidade para os cavalos terem um bom aproveitamento. Esse potilho, por exemplo, aqui, esse potilho tem muita história, né? A mãe dele é Sinuelo, a mãe da mãe é BT Jurado, né? E ele é Luceiro. Então ele é Luceiro numa mãe Sinuelo, é um casamento clássico. A gente fica muito feliz quando vê um potranco assim. Quando se teve a oportunidade de comprar essa cota do Luceiro, se pensou em quê? Uma fixação muito grande de genes, né? Então, quem gosta de estudar isso aí, encontra no Luceiro aquela nobreza, aquela qualidade, aquela sintonia fina de um cavalo de pista. Desde que foi anunciado o leilão de liquidação da cabanha do Pontal, muita gente ficou na dúvida. Será que é liquidação mesmo? Será que é para valer? É liquidação total. A gente tem um núcleo bom de éguas, de boas mães, de boas filhas. Uma liquidação total, né? Não fica animal para trás, né? Independente de que raça cria, de ser bovino, se é ovino, se é equino, das grandes mães dos grandes pais. Liquidação total. Não voltaremos a vender animais. Isso é o que a gente pode chamar de um leilão imperdível, né? Vai ser no dia 22 agora de julho, com transmissão ao vivo pelo canal Terra Viva. Comercialização, parceria Leilões. Um oferecimento Estância Liberdade. Essa marca tem raça. Visite o site e acompanhe as redes sociais. Estância Vendramin, construindo o futuro com passos firmes. E Calabaça, há 7 décadas selecionando os melhores. Nessa terça-feira, a ABCC, Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, começou uma campanha solidária para ajudar a população de Esteio que está enfrentando, assim como todo o país, esse problema da pandemia. Eu quero convidar todos para assistirem e acompanharem toda essa ação promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo. A campanha já está no ar para a arrecadação de equipamentos para o Hospital de Esteio e também para cestas básicas para famílias carentes. E vai ter muitos artistas
trabalhando em prol desta grande live de domingo, então, tá bueno? Tu já pode começar a ajudar nas arrecadações, nas doações com o link que tá abaixo aí, tá bueno? Para que no domingo eu vou estar lá, enche, e eu quero contabilizar junto com todos esse sucesso de arrecadação que a gente vai conseguir fazer para essa live da ABCC no domingo agora à tarde. Te espero lá. Mas que barbaridade! Depois de fazer o potro galopar, Vanessa alivia a pressão até que ele pare. Gostei dele, assim, gostei da atitude dele. E da tua também. É um cavalo muito bom. Vamos lá. Ricardo arruma as rédeas para Vanessa montar. Quando a gente vai montar num potro as primeiras vezes, o certo é tu levar a mão aqui, tu trazer o focinho dele pra cá, tá? E aqui tu tem todo o domínio dele. Boa. Faz ele parar na mesma posição que ele estava. É nessas pequenas atitudes que tu vai formando a cabeça do teu cavalo. Então aí, ó, ele quis sair pra esquerda, ele saiu pra frente e pra esquerda. Tira ele pra direita e pra trás. Tá. E agora? Espera ele parar. Deixa ele parar. Agora ele tá pensando pra trás, então tu vai tirar ele pra frente e pra direita. Pra direita, direita. Isso, boa. Deixa ele caminhar um pouco, deixa ele se sentir à vontade. Caminhar, caminhar, ao passo. O que tu manda é o que tem que ser feito. Pediu para caminhar, ele tem que caminhar. A hora que tu pedir para trotear, ele vai trotear. Se ele insistir, por exemplo, em querer trotear, em vez de tu ficar pegando toda hora, vai começar a quebrar a intenção dele. Mais ou menos isso que tu fez agora. Por exemplo, ele tá com o pensamento para frente. Em vez de ficar pegando, de ficar brigando com ele para trás, tu quebra a intenção dele. Ele quer ir para frente, tira ele pro lado. A hora que tu te sentir confiante, que tu quiser, pode pedir para ele trotear. Foi tu que mandou ele trotear? Eu fiz barulho com a boca. Quando tu pedir, pede, bate com a perna. Usa o comando da perna. Tá. É mais uma ajuda que a gente tem. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Depois a gente vai tirando as ajudas e vai passando a bola para ele. A gente passa a responsabilidade para ele. Ó, te vira agora. Mas conforme ele vai entendendo. Não adianta a gente não colocar nenhuma ajuda e ficar confuso na cabeça dele e a gente querer que ele faça. A hora que tu quiser, corta o redondel no meio, troca de volta, corta pro meio, não vira na cerca. Vanessa cutuca o potro com a perna de fora, exagera um pouquinho e ele não gosta. Às vezes a gente não consegue acompanhar muito, né? Como eles já têm essa experiência na vida deles, pra gente às vezes tu acha que tu... botei pressão de menos, aí vai lá e coloca mais. Aí ele, não, diminui. Então tu tem que tentar aos pouquinhos achar o ponto certo. Mas isso a cada dia vai melhorando, eu tenho percebido isso. O 16º episódio de Mulheres na Doma, na íntegra, você assiste no YouTube. A gente conta como tá a Margarita depois daquele tombo. Me olía todo, pero igual quería montar. Pegou fogo no parquinho e bagunça é o motivo. São 9 meninas no mesmo quarto. Eu, personalmente, não tenho nenhum problema. Umas fazem mais do que as outras não fazem nada. O programa de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.